Outro dia eu recebi uma dúvida na minha caixinha do Instagram que eu achei o máximo, né? Uma pessoa escreveu: indícios que o cliente é uma... Complete essa frase nos comentários. E já tem outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre clientes tóxicos, que é um dos vídeos mais acessados aqui do canal, que todo dono de agência, freelancer, consultor simpatizou com esse vídeo. E esse é um vídeo, digamos que complementar, porque a pessoa que me mandou fez boas perguntas e ele deu uma situação que era a seguinte: Ricota, como é que eu sei que o cliente é uma roubada? Por exemplo, ele deixa de pagar ao longo do projeto. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, podia virar um vídeo, porque existem situações que realmente você só descobre depois que fechou com esse cliente. E não é nada legal, né? Ninguém gosta de fechar com uma empresa, com um cliente e depois descobrir que ele é um problemão. Então, normalmente, eu colocaria o cliente roubada, seria aquele cliente que não tem fôlego financeiro ou tem má intenção, né, que não vai te pagar, te contrata, mas não te paga, então te dá um problema financeiro. 2, que dá um problema cultural com o seu time, ou seja, o jeito dele pedir ou aprovar as coisas é muito mais agressivo, rude, sei lá, tom de voz muito diferente da sua equipe. Outro seria: ele diverge demais de você sobre a questão técnica, então esse é um dos problemas mais comuns que tem aqui na Mestre. E por último, aquele cliente que te encosta num canto, né? Então ele te contrata, mas ele não faz nada que você fala. Então esses são aspectos comuns de aparecer e dá pra gente poder identificar. E o principal ponto aqui, o que eu queria dizer pra você, o passo 1, tá? Para você fugir de clientes que possivelmente seriam uma roubada, é você identificar no fechamento comercial. Como assim, Ricota? O que eu faço no fechamento comercial? Você tem que identificar o perfil do teu cliente. Então, aquele trabalho lá de ICP, né? Ideal Customer Profile. Então, identificar o cliente ideal, que basicamente é, cara, que jeito que eu previno quem não tem dinheiro para me pagar? Faz uma avaliação financeira. Então, que jeito que eu faço uma avaliação financeira? Você pode ter o seu jurídico fazendo essa avaliação financeira do seu cliente, então ele vai passar, né, o CNPJ do seu cliente, o CPF do sócio e tudo mais, dentro de ferramentas que vão fazer consulta para ver se tem alguma ação específica financeira atrás dos caras. Inclusive, o seu jurídico pode ver alguns aspectos a mais para dizer o tamanho das cotas da empresa, né, o quanto vale a empresa mais ou menos. Outra linha, você perguntar o quanto o cara fatura por mês, e aí é óbvio que você vai acreditar na palavra dele, mas por exemplo, se o cara fala assim, olha, eu vendo 10 unidades por mês e cada unidade custa R$100, mas eu vou pagar o seu projeto de 10 mil por mês. Possivelmente o cara não vai pagar isso, ou então uma startup, e aí às vezes isso acontece não intencional pela startup. Nós somos uma startup, a gente já quer fechar com vocês porque a gente tá para fechar um round de investimentos. Putz, cara, essa é a maior cilada que você pode acreditar. Vai fechar é diferente de fechamos, tá assinado, o dinheiro tá no banco. Então digamos que uma startup chegue para você e falar, eu acabei de fechar o investimento e eu tenho que contratar uma agência para acelerar o meu trabalho de marketing e tal. Show, ótimo. Fechou. Faz só o seguinte, procura no Google. Empresa tal investe na empresa tal. Sempre aparece, tá? Sempre. Qualquer notícia de investimento bom, normalmente aparece. Ou se a pessoa falar assim, recebemos um aporte de investimento. Pergunta para ela quanto. Às vezes foi um investidor anjo que aportou R$5.000 e ele acha que, com R$5.000 ele faz o ano do trabalho através da agência. Não sei o seu valor, mas talvez não seja o caso, né? Mas investigue, não seja ingênuo, né? E até mesmo na questão do faturamento, como eu estava dizendo, por exemplo, tem o e-commerce. Quantos tickets, né? Quantos produtos, quantas vendas você faz por mês? Faz 100 vendas. Qual o ticket médio? 300. E aí eu vou contratar sua agência por 2.000, 3.000, 5.000 por mês, talvez até encaixe, tá? É um valor plausível de você trabalhar. Então, no fechamento comercial é importante que você veja o aspecto financeiro daquela empresa. Outra linha, se você, na hora do fechamento, né, para identificar pessoas que possivelmente vão te dar um nó na hora de pagar. Então, o que você pode fazer simplesmente consulta se ela tem alguma ação. Normalmente, quem dá nó em muita gente tem ações atrás dela. Então, tem dívidas aí que estão correndo, sei lá, você vai procurar, o cara tem uma dívida com uma empresa que desenvolveu o site. Você vai procurar, o cara tem uma dívida com um banco de não pagamento de empréstimo. Então, esses caras você pode fugir na mesma hora e falar, olha, cara, desculpa, nesse momento a gente prefere não fechar com você. Acabou, beleza. O caso de gente que não acredita nos seus direcionamentos já aparece no comercial.
Porque na hora de você apresentar o projeto, né, você vai apresentar lá o que vai ser feito, a pessoa fala assim, mas isso aí eu acho que não deve funcionar muito bem, vamos fazer de outra forma. Quando a pessoa não está te contratando para poder mudar o jogo dela, né, se ela não entendeu que ela está procurando ajuda para transformar o negócio, não adianta você fechar. Vou dar um exemplo, eu estava num curso recentemente e um cara veio conversar comigo e ele falou assim, beleza, Fábio, me indicaram para vir falar aqui com você, que você entende da parada, blá blá blá, beleza. Eu falei, cara, beleza, fala aí o que você tem indicado. Não, eu tenho o seguinte, eu gero bastante lead, meu problema não é lead. Então ele já começou excluindo lá, meu problema não é lead. Eu recebo muitos leads aqui por Instagram. E aí ele me mostrou lá o meu Instagram aqui, ó, as pessoas falam com o meu time e aí meu time pede o nome e o telefone delas para poder ligar. Mas o meu problema é que as pessoas não atendem o telefone. Aí ele falou assim, como é que eu posso resolver isso? Aí eu virei e falei assim, olha, como é que você está coletando essas pessoas? Ele falou, não, o jeito que eu coleto não importa. O que importa é que as pessoas não estão recebendo a ligação, ou seja, para mim já foi o primeiro indício da pessoa não quer nem ouvir o que eu tenho para falar. Por quê? Por que influencia como as pessoas chegam? Porque eu quero saber que jeito que ele está cativando as pessoas para poderem falar com o time operacional. Segundo item, eu falei, beleza, vou ignorar esse passo. Me mostra como é que está a copy, que jeito que vocês pedem o texto. A pessoa chega, ele falou, não, assim ó, ele abriu esse aqui é um caso. Aí a pessoa virou e falou assim, oi, tudo bem, eu queria ver com vocês como funciona tal coisa. Aí a pessoa, me deu o seu nome e telefone para que eu possa... para eu poder te responder. Aí nessa hora a pessoa deu um nome e telefone, mas ela queria uma resposta simples. Eu falei, mas ela só quer uma resposta simples, ela não queria receber um telefonema para poder falar disso. Não, mas esse é só um caso, deixa eu ver outro. Ou seja, a pessoa interrompeu de novo dizendo que aquele não era o caso. Eu virei e falei assim, olha, você está arrecadando? Aí ele falou, eu estou usando lives para poder atrair o pessoal e tal. Eu falei, legal, você já testou o Google AdWords? Cara, eu só perdi dinheiro com AdWords, eu não vou voltar a fazer AdWords, foi uma coisa que foi muito ruim para mim e tal. Eu falei, mas que jeito que você fazia? Não, cara, o que eu quero saber mesmo é esse ponto do Instagram. Nessa hora, eu falei assim, cara, esse cara não tá receptivo. Imagina se eu fecho com ele, querendo resolver o problema, ele vai vetar tudo que o meu time quer fazer de estratégias, que eu tenho certeza que ele fez mal feito e que ele está fazendo mal feito e que esse é o problema. Então esse microgerenciamento e escolha do que vai ser feito no marketing digital é a hora que ele vai ter problema. Em outros casos, já tive conversas com pessoas que ligaram para mim e falaram, Ricotta, beleza? Queria ver e conversar com você para você assumir a área do marketing, né? Pegar o seu time super qualificado aí da Messi e tal, pegar a nossa área de marketing aqui para trabalhar. Eu falei, mas cara, até onde eu sei, você não tem mais essa área interna? Então, mas o time não tá fazendo um bom trabalho. Cara, se alguém que tem um time interno vira e me fala que o próprio time não tá fazendo um bom trabalho, possivelmente é ele que tá atrapalhando o time. Não é o time que tá fazendo um mau trabalho. Possivelmente ele não deu direcionamento, não deu espaço, não deu conhecimento e terceirizar isso vai ser um problema muito maior porque ele vai achar que eu sou a bala de prata, né? Eu sou a pílula mágica que vai tomar e vai resolver tudo de uma vez só. Não, porque o problema vai ser ele vai continuar do mesmo jeito, não aprovando, não deixando a implantação de novas ideias. Então, normalmente na conversa comercial você já identifica esse tipo de caso. E pessoas que te encostam de lado, você também vai identificar através do fechamento comercial, que é aquela pessoa que te dá um gelo. Você marca o horário, ela não aparece, você marca com ela para ela te dar uma resposta até o dia 17, aí ela não dá a resposta no dia 17, você faz follow-up, acha que ela já está perdida, volta 20 dias depois, ela fala, vamos voltar a conversar agora. E aí você volta a conversar e ela some de novo. E aí você acaba fechando. Por um milagre do destino, a pessoa resolve, vamos assinar logo e assina. E aí seu time começa a ser sempre colocado de canto, que é aquele famoso não tem prioridade. Então, no fechamento comercial, você basicamente identifica tudo. Se você quiser, o processo comercial é mais difícil. Eu tive até uma outra pessoa que mandou para mim outro dia em e-mail, eu estava falando com os alunos da EX, a pessoa falou assim, Ricotta, no teu caso é fácil, né? Porque você tem ali, você pode falar não para um monte de gente, e aí eu não consigo fazer um briefing com todas as pessoas que eu estou conversando no processo comercial. Eu respondi bem desse jeito pro cara, quem escolhe fazer o briefing é você, não o cliente. Se você, na hora que ele está te ligando, não consegue identificar esses aspectos, é você que está fazendo um mau trabalho, não é ele que deixou de falar. Porque ele te ligou, ou ele está pedindo informação, ele está querendo conversar sobre o projeto,
baseado nas perguntas que você fizer para ele. Ele vai te responder o que você quer. Agora, se você não pergunta, ele não responde. Você tem que tomar muito cuidado que o comercial aqui tem um papel fundamental de identificar essas características. Digamos aí que você teve o caso onde o cara seguiu, né? Então já fechou no comercial. Você vai identificar na prática. Então, cenários que estão em andamento. Você tem algumas saídas. Nem sempre todas funcionam, tá? Muitas das vezes, vou dizer assim, vou chutar um número estatístico, né? Toda estatística que não é realmente baseada nos dados aí, é tudo achismo, mas é um achismo mesmo. Então eu diria que metade da galera que está em andamento vai dar cancelamento e metade da galera tem uma salvação. E a salvação caminha por uma coisa chamada alinhamento. Pode parecer bobo, mas muitas pessoas não alinham quando tem um problema. Então, por exemplo, a pessoa deixa de pagar, né? Como às vezes acontece aqui, a Ju tem um problema com a pessoa. Sei lá, um cliente mandou esse mês. Eu só vou pagar quando tal coisa acontecer. Não tem negociação, meu amigo. Se está redigido no contrato que todo mês, dia 10, você tem que pagar, todo mês, dia 10, você tem que pagar. Não está condicionado. Pagamento está condicionado a entregar tal coisa. Inclusive, essa tal coisa que ele está cobrando não está dentro do escopo. Então, assim, não tem motivo nenhum, zero. É até motivo negativo. É o motivo de eu ver que é um cliente cilada. Então, esse tipo de cliente, que jeito que eu vou lidar lá na frente? Eu tenho que fazer um alinhamento. E aí eu já vou adiantar aqui, né, um terceiro item para a gente poder falar, mas eu vou voltar em mais exemplos, que é a não renovação. Esse cara aqui, que está fazendo essas gracinhas no financeiro, na hora de renovar o projeto, eu vou virar simplesmente e falar assim, valeu, encerramos o nosso contrato, não vamos continuar. Teve um caso de um cliente que ele sempre atrasava o pagamento dele, que ele estava conversando com o nosso time para poder renovar, e a gente não renovou, e era um contrato substancial, a gente não renovou porque o cara não paga. O contrato é substancial, mas ele não paga, o que adianta? Né? A gente estava com 4 parcelas atrasadas com esse cara, né? Chegou na hora da renovação, ele, não, eu quero renovar com vocês, me manda já a minuta. Não vai renovar, velho. Se você não tem o meu perfil do cliente ideal, começa pela prerrogativa de que ele paga em dia. Se ele não paga, por que eu vou trabalhar para ele? E aí no alinhamento, se porventura o cliente se mexe nas suas estratégias, você tem 2 frentes de alinhamento que você pode fazer. Se ele vira e fala igual esse cara, uma das coisas que uma hora você tem que chegar, nos primeiros momentos você tenta conversar como a gente estava conversando, mas se ele fosse meu cliente, eu viraria e falaria para ele, cara, quem que é o especialista? É você ou sou eu? Porque você me contratou para ser o seu especialista. A pessoa que decide sou eu. Quem dá o call final aqui, decide a estratégia, sou eu. Você me contratou para isso. Então, eu que tomo a decisão, você não vai tomar decisão. Inclusive, essa é uma das técnicas novas que eu aprendi, que é sempre entrar na reunião, e aí fica como dica aqui entre parênteses, entre sempre na reunião com a decisão de quem é que toma a decisão sobre o tema da reunião. Então, por exemplo, vamos fazer uma reunião de alinhamento sobre a marca digital. Então, se você puder no seu contrato dizer que a estratégia é definida a exclusivo critério da contratada, ou seja, da agência. Se você tiver isso no contrato, e você está no alinhamento, no arranca-rabo com o cliente fala, eu quero que faça do meu jeito, você vira e fala assim, se você acredita que esse é o melhor projeto, você vira e fala assim, desculpa, eu discordo de você, dentro do contrato está dizendo o seguinte, quem toma a decisão da estratégia de marketing sou eu, então eu tomo a decisão de seguir por essa frente. Né? Obviamente que nas reuniões, se você conseguir ter essa clareza com o seu cliente, funciona bem, mas pode ser que o cliente fale, então eu vou cancelar o contrato. Né? A história do, talvez um alinhamento radical, ele faça com que você rompa o contrato com o cliente, aí ele pague a multa lá se ele não está gostando. Mas no geral, o fato de você ter uma pessoa que interrompe, né, o seu acesso à informação ou às suas estratégias, a gente costuma falar assim, olha, o fato de você tomar essa decisão vai fazer o seguinte, toda a parte, né, todo o resultado frente a essa mudança de estratégia ou da estratégia que você está mandando fazer vai ser exclusivamente seu. Se você vier cobrar a agência que não está tendo resultado, você não pode fazer isso, porque você que está mandando mudar a estratégia. Então, se você chegar daqui 1 mês, 2 meses, falando que essa estratégia não funcionou, a responsabilidade é exclusivamente sua. A gente não vai abraçar, e a gente vai mostrar exatamente esse texto para você. Aí o cara fala, não, pode fazer, e aí dá 2 meses a pessoa vai reclamar, tá vendo? Foi você que mandou fazer. Às vezes, raramente, o cliente acerta, mas nessa tomada de decisão. Mas um alinhamento é importante, de você, primeiro, tentar mostrar que ele te contratou para ser o especialista, então bate o pé que você quer tomar decisão. Segundo, se ele insiste que o modelo dele seja feito, é falar, olha, tá aqui o alinhamento, você é o único responsável pelo resultado.
Beleza? Beleza. E o terceiro é virar e falar assim, ó, tá na cláusula do meu contrato, quem decide sou eu e ponto final. Eu não vou queimar o meu nome fazendo do jeito errado porque eu tenho uma reputação a zelar. Se você tiver isso no contrato e sustentar, pode ser que em qualquer um desses 3 casos gere um cancelamento por falta de cultura, né? Não tem nada a ver com o contrato e aí o cara que pague a multa. E aí o principal é, se o alinhamento você está tentando fazer e não está funcionando, não renove. Mesma coisa da questão de deixar você para escanteio, né? Se porventura aquele cliente não tem comprometimento com data, não tem comprometimento com o que ele tem que fazer, aprovação e tudo mais, na hora de renovar, para que você vai renovar? Se o cara não vai aproveitar mesmo, simplesmente deixa encerrar, entrega o que tem que ser entregue e fala muito obrigado, encerramos aqui o nosso contrato. Fim de papo. Então, a ideia do que indícios que o cliente é uma roubada normalmente aparece já no comercial, pode ser que você já tenha dentro da sua empresa, então é importante que você busque o alinhamento e nunca renove com um cara que você sabe que é uma roubada. Às vezes a pessoa fala para mim, mas Fábio, eu tenho que pagar a conta, mas qual o tamanho da conta que você está pagando quando você está tendo um cliente roubado aqui? Né? É a mesma história do cliente tóxico. Se você ainda não viu esse vídeo, vem aqui no canal, dá uma procurada sobre clientes tóxicos. Mas é a mesma visão. Para que ter um cliente errado dentro da casa? Esse cliente vai estragar a cultura do seu time, vai estressar o seu time, vai te estressar, vai estressar o financeiro por conta de alguns centavos que você deve estar ganhando. Você não deve estar calculando na ponta do lápis o quanto de energia ele te tira também. É aquela famosa história, né, que você vira e fala assim, o que é melhor, um carro ou Uber, né? Se você for botar na ponta do lápis, a maior parte das pessoas poderia utilizar o Uber e economizar dinheiro no ano. Então, o que é botar na ponta do lápis? Não é só ver a gasolina. Normalmente, você fala, eu gasto de gasolina todo mês, toda semana, R$300. Se eu fosse de Uber, seria tanto. Né? Mas, por exemplo, você tem que considerar na equação o pneu que está sendo desgastado, você tem que considerar o amortecedor, você tem que adicionar que possivelmente a cada 2 anos você vai ter um problema de caixa de direção, você vai ter que trocar de óleo, você pode ter o risco do acidente do carro, e o risco do acidente está entre danificar o seu carro e você ficar sem carro, danificar o carro de uma forma que você tenha que acionar o seguro, você tem o valor do seguro, você tem o valor do IPVA, você tem o valor de um monte de coisa que você tá tudo embutido no Uber e se você botasse na ponta do lápis seria mais fácil. Agora, põe na ponta do lápis o que o cliente roubada faz. Ele estraga o seu time porque o seu time fica estressado. Né? Você perde mais pessoas, então o turnover é mais alto na sua agência por conta de clientes errados que você tem. Então você tem que estar retreinando muita gente o tempo inteiro. Você tem pessoas que não estão felizes, inclusive você, ao lidar com esse cliente. Esse cliente vai sugar cada suor que você puder ter, ele vai sugar. O seu financeiro vai ter problema, né? A pessoa financeira vai ter problema de cobrar e vai ter problema de fluxo de caixa. Possivelmente você vai pagar alguns juros caso você fique no negativo, né? Você não vai poder honrar com a sua dívida e também queima o seu nome. Quanto vale realmente esse cara? Será que ele realmente dá lucro para você? Se você botar na ponta do lápis, eu tenho certeza que ele não vai dar lucro para você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Fábio Ricota. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você tiver algum cliente roubada, cilada, ou o que você quiser chamar, coloca aqui embaixo, não o nome dele, mas só falar, Ricota, já passei por isso, vai ser um prazer, ou não tanto prazer, a não ser que você não tenha renovado com ele, vai ser um prazer saber disso. Se você tiver nos dias de hoje, faça alinhamentos e conquiste a sua independência de clientes que são roubadas no dia a dia, beleza? Um forte abraço e até a próxima.